Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Olá, Gastronodicas, com um novo episódio para você no YouTube da Band News FM, em áudio também, nas plataformas de podcast. Bianca Teixeira, feliz ano novo. Acabou o carnaval, começa 2023, né, Bibi? O ano começou agora. E para começar, não podia ser uma coisa melhor do que essa, como você disse, essa doçura de mesa. Gente, eu tô chocada aqui, em estado de choque de verdade, porque a gente trouxe hoje nos estúdios Carola Troagô, a nossa boleira number one do Brasil. Boleira. Olha, Boleira. que responsa. Haja bolo. Verdade. E olha, além do bolo, tem um sorvete aqui. Convido todo mundo a vir aqui provar os bolos em sorvete de Carola Troagô. E esse não tem nem como de queimar a largada, né? Tá tão bonito Esquece. que dá pena de queimar a largada, né, Bibi? A gente vai ter que malhar muito amanhã. É, verdade. Malhar bastante, porque o bicho vai pegar pro nosso lado. E aí, Carol, tudo bem? Bem-vindo a Gastronodicas. Obrigada, gente. Obrigada por me receber, pela oportunidade, enfim, de estar aqui com vocês, mostrar meus bolos de sorvete. O cheiro tá bom, né, gente? Tá muito O que bom. vocês estão achando? E Lacerda, olha que loucura. Tá maravilha. Maravilhoso. Que, inclusive, em 2022, Carola agora também apresenta com seus doces e bolos maravilhosos. Ela participa também do Maravilha, que maravilha. Mas, olha, é tão incrível ver a história da Carola ao longo desses anos, né? Porque ela começou nessa vida boleira de ser em 2013. Mas a Carola era marqueteira. Ela era diretora de eventos do grupo Troagô Brasil. Ela cuidava dos eventos. Um dia ela chegou para o pai e descobriu essa coisa de bolo. E o pai falou, minha filha, eu vou te mandar para uma escola maravilhosa em Nova York. E ela falou, o quê? Ela foi fazer o curso dela numa loja em Copacabana. E olha o que deu. Pelo amor de Deus. Exatamente. Sensacional. Não vai me dar essa responsabilidade. Nova York eu vou ter que voltar cheia de ideia criativa, cheia de nomes e não sei o que boss, E aí, tudo começou, na verdade, que eu falei, tô precisando fazer uma coisa diferente, queria ir na confeitaria e tal. Ele falou, vai estagiar no Olymp, né, que era o nosso restaurante gastronômico na época. Eu fiquei 3 meses lá, aí depois de 3 meses eu falei, não é nada disso que eu quero, essas receitas cheias de técnicas e frufrus e não sei o que, eu quero fazer bolo, eu quero fazer brownie. Aí ele falou, então tá, então vamos então. Aí inventou os Estados Unidos por conta desses doces mais com memórias afetivas, né? O brownie, o cookie, o bolo amanteigado também, americano. E aí eu falei, não, peraí, é muita responsa, vamos com calma. Eu achei um curso lá em Copacabana e eu vou fazer esse curso. Ele, mas como é esse curso? Quanto custa esse curso? Pai, eu vou fazer, relaxa, depois eu te conto. E aí foi assim. E em 2013, como você falou, e sem pretensão nenhuma, era realmente um hobby. E os amigos pediam, você entregava, fazia os bolos para eles. E aí não tinha filhos. Então... eu queria ter sido amiga da Carol nessa época. Muitas cobaias, tá? Muitas. E foi engraçado, eu não tinha filho, então eu passava o final de semana fazendo bonequinhos e tal. Era pasta americana, né? Então, muito colorido, muito estilizado, assim, vamos dizer, né? Muito bonito de ver. E aí, eu engravidei. E aí eu falei, gente, eu não consigo sentir cheiro de bolo. Deu um stop. Não aguento mais. Um stop de 5 anos. E aí, 2 filhos depois, num papo com meu marido, eu falei, vou voltar a fazer uma coisa pra mim. E aí muita gente me pedia pra voltar, mas eu já tinha filho, então a pasta americana não fazia mais parte do meu universo com filhos, porque eu não queria que eles comessem. E aí acabou que, enfim, criei essa marca, Carola, com bolos mais artesanais, com mais cara de porque bolo da de avó, família, ela é uma das únicas mulheres, praticamente, que seguiram do jeito dela na gastronomia. Se você pegar, ela tem uma prima que trabalhava numa padaria na França, em Paris, Lucille. Ela é formada em confeitaria, inclusive, ela acabou indo mais para a parte de padaria, né, de boulangerie. E sem contar a responsabilidade, porque nos anos 30, o bisavô dela, Jean-Baptiste, né, tinha um hotel com a bisavó, e também já estava com a gastronomia lá e tudo. Você estava contando uma história incrível aqui, que o hotel foi invadido pelos nazistas na época. Isso, na época da Segunda Guerra, tinha uma base militar ali perto de Roanne, e o hotel, então, servia a eles, o exército, né, ali. Não tinha, assim, a guerra em si em Roanne, mas eles estavam lá com a base militar deles, e a minha bisavó tinha que cozinhar para eles. Tanto que meu avô dizia que tinha horror a cheiro de couro molhado, que remetia total à roupa dos nazistas, né? No inverno, roupa molhada.
e tal, de neve, ou o que for. Então ele tinha horror a esse Caramba. cheiro porque ele voltava no tempo. Ele devia ter uns 12, 13 anos por aí. Ele e o irmão, que eventualmente revolucionaram aí toda a gastronomia Inclusive mundial. o avô, que é o Pierre, filho de Jean-Baptiste, Sim. ele inovou totalmente nos anos 60 a gastronomia. A mão dele, o olhar dele foi um divisor de águas também Sim. na gastronomia francesa. Ele foi um dos fundadores da Nouvelle Cuisine, que é a nova forma de culinária francesa. Né? Então, ele foi um grande inovador. Gente, não é uma novela de cozinha, mas é a nova cozinha Não, para da quem vive culinária nesse francesa. mundo, realmente, o meu irmão que fala, que descobriu na faculdade como a família era importante no meio gastronômico. Que eles ficavam assim, como assim você é neto do Pierre? Como assim você é da família Troagro? Aí meu irmão assim, mas é só meu avô, sabe? Descobriu a grandeza, tudo que realmente eles fizeram pela gastronomia assim, mundial. E é incrível, fico até arrepiada, gente, fica até emocionada, Mas é uma porque a história é linda. E vem linda. o pai, o Claude, no Brasil, que foi um grande divisor de águas também na nossa gastronomia, porque a gente sabe que a culinária francesa é a mãe da técnica na culinária, a base da Sim. culinária francesa são as técnicas, né? A manteiga e o creme de leite. Sim. Quem vive sem, meu Deus, bom demais. Mas Carola, na contramão, ela quer doce. Com manteiga doce. e creme de leite. Não, e o mais engraçado é que quem encomenda um bolo de Carola, você pode montar o seu bolo, escolher os seus sabores. Sim. Tem muita gente criativa, tá, gente? Imagino. Tem umas coisas muito loucas. Imagino. Mas eu falo, você acha que isso combina? Aí eu falo, olha, a gente nunca fez assim, a minha sugestão é essa, mas você fica super à vontade. Aí tem umas combinações doidas, mas a gente faz. Não me responsabilizo. Quando você voltou em 2019, que você veio com tudo novamente, Sim. porque na pandemia, imagina, ela resolveu voltar e veio a pandemia em 2020. A cara do gol. Né? O que eu vou fazer? Todo mundo encomendando bolo, e aí começou a pressão do bolo. Todo mundo queria dar bolo para os amigos. Chefe, na época eu podia ter te dado um bolo de vendo? Carola. Mas tudo bem. E as pessoas não queriam comer sozinho, né? Não, vou pedir o bolo inteiro. Faziam eu cortar o bolo e entregar uma parte pra Cara, mãe. bolo né? solidário. Bolo solidário. É o famoso bolo compartilhado. Exato. E quando ela tomou essa decisão, eu achei muito interessante também que você resolveu fazer umas lives, né? Sim, Ela dava aula online de confeitaria, isso. de empreendedorismo, que é incrível. Juntava tudo. Juntava tudo. Era um bolo realmente, todo bolo junto e misturado. E Carola, quando você passou a pandemia, e você deve ter tido também uma pressão, porque você tinha que produzir bolo artesanal, porque o negócio não é mole não é Com a 2 fábrica. filhos em casa, cozinha de casa, é forno de casa, entendeu? Você Aquele conviveu... calor do forno. Exatamente. Era recheio, até eu comprar uma panela maravilhosa que faz recheio Aí- sozinha. Depois vai encontrar o trunfo do recheio escondido dela. É, no final. verdade. Mas eu acho que você, quando resolveu enveredar para esse mundo dos bolos assumidamente, primeiro, você trouxe as pessoas cobram, filha de Troagô, Sim. né? Como assim fazer bolo, né? Então acho que assumir isso também foi muito bacana da sua parte, que você literalmente foi na contramão. Francês odeia doce, a gente sabe. É chocolate no máximo 70%, Exato. né? Se fez assim, torce o nariz. E depois você vê, Carola veio nessa contramão, fazendo seus bolos incríveis, aumentou a sua produção pós-pandemia, porque aí você na pandemia explodiu, todo mundo Isso. entendeu como é que eram os bolos de Carola. E como é que foi pós-pandemia encarar tantas encomendas, quantos bolos você faz por mês hoje? Então, na pandemia é isso, as pessoas começaram a querer mandar um carinho uma para as outras e tal, e aí realmente o meu business explodiu, e aí eu resolvi largar tudo, sair da parte que você explicou, né, no início de marketing, eventos dos restaurantes, e comecei a me dedicar ao bolo. E aí eu comecei a querer virar a cara do meu negócio, né? Porque durante a pandemia teve as lives, que no início eu morria de vergonha. Eu tive uma amiga que me incentivou demais, que é blogueira, enfim, ela falou, vamos fazer, vamos compartilhar receitas, as pessoas estão precisando disso, vamos fazer. E aí nisso eu comecei a fazer bastante. E acabou que eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que faça essa parte da produção para eu poder me dedicar ao comercial. Porque estava precisando botar uma cara ali, as pessoas queriam me ver. E aí, então, contratei uma pessoa, que hoje em dia, enfim, é toda a parte de produção, que é a Nana, maravilhosa, enfim, abraçou o Carola como ninguém.
Ela cuida de toda a parte de produção, de compras, etc. Eu ainda cuido de muita coisa, de venda, de financeiro, mas eu sou totalmente, hoje em dia, focada no comercial do meu negócio. Então, é muito Instagram, né? Assim, eu me tornei a Carola, vamos dizer. Eu ia falar, as redes sociais foram extremamente importantes nesse seu Muito. upgrade, nessa sua virada de São chave, pratos né? instagramáveis, literalmente. E as lives me fizeram entender o que eu queria fazer daqui para frente, né? Que era realmente me comunicar através desses doces maravilhosos, dividindo receita, fazendo programa, Você se apresentando. redescobriu, né? Essa foi a verdade. Eu acho que eu me descobri mesmo, assim, sabe? Porque antes eu acho que eu sou publicitária, e aí trabalhei com isso muito tempo, produção e tal. E aí fui para os restaurantes trabalhar com produção de eventos. Fiz isso, mas era um trabalho. Era feliz, era o business da família, claro, mas era um trabalho. Hoje em dia, eu amo o que eu faço, assim, amo mesmo. E essa parte de ser, bem ou mal, eu virei uma influenciadora, né, digital, assim, que é empreendedora, que é mãe, que é boleira, sabe? Então, consegui contar a minha história, né, através, assim, E deu verdade a para minha ela, porque é uma verdade. verdade a sua história, né? E a verdade também, não posso fugir dela. Eu sou uma matroagrô, não tem como eu fugir dessa Com verdade. todo orgulho, né? Todo E foi pra orgulho. cozinha. Me emociono sempre, assim, você vê, você falando do meu avô, da história que meu pai construiu, mas eu consegui construir a minha história, que eu acho que é o mais legal, sem cobranças de alta E gastronomia. você desatrelou a sua gastronomia, inclusive, dela, porque é uma pegada totalmente diferente, Totalmente diferente. E aí agora eu quero, obviamente, me profissionalizar um pouco para realmente ganhar mais autoridade no assunto, sabe? Porque eu tô seguindo né? esse caminho. E por falar em profissionalizar, abre aspas, Carola se inscreveu no Cordon Bleu, Chiquérrimo, né, no gente? curso de patisserie, e ela agora é Muito aluna Cordon Bleu. E você não sabe, eu presenciei. A gente vai até colocar essas imagens que eu vou para vocês verem. O pai fez uma surpresa para ela e adentrou a turma dela, gente, essa Olha aí. semana. Me senti uma menina. Eu cheguei em casa e falei, filha, hoje eu entendo Nunca o que faria você isso. sente quando eu vou na escola. Que vergonha. Eu estava lá, Lacerda, imagine a turma assistindo aquela cozinha, né, linda do Cordon Bleu, todos sentados, compenetradíssimos. Ele chega na pontinha do pé, para atrás dela, e eu só vejo os chefes atrás do balcão da cozinha. Assim, porque a escola parou. Sim. Né? E Carola, verde, azul, amarela, ela estava assim, furta-cor. Olá, gente. O ano começou, não é? As aulas voltaram, o trabalho voltou. E olha, hoje eu vou dar um flagra para minha filha Carola, que resolveu, com 40 anos de idade, estudar de novo. E olha o quê? Gastronomia, principalmente confeitaria, aqui numa escola incrível, mundialmente conhecida, que se chama Le Cordon Bleu. Olha só, hein? Gente, estou entrando aí no Le Cordon Bleu, Rio de Janeiro. Vem comigo, eu vou dar um flagro para a Carola. Gente, olha que orgulho, minha filha Carola, aí, estudando confeitaria no Le Cordon Bleu, Rio de Janeiro. Vou adicionar um telefone. E aí, tá aprendendo muito. Tudo, você quer mais, sabe? Nem você sabe o que eu já sei. Certeza. E aí, chefe Thaís, o que você está ensinando aí? Me conta. Hoje nós vamos fazer 4 tipos de sablés. Sablé breton, galette da Bretonha, sablé diamante citron e diamante chocolate. Então, nós estamos aí numa aula de confeitaria do Cordon Bleu, Rio de Janeiro. E a filha Carola aí estudando, que maravilha, né? Orgulho do pai. Então, gente, esse aqui é meu pai. E numa escola gastronômica, as pessoas Sim. assim, como assim? O Cláudio é seu pai? Ninguém sabia, olha Eu que não me incrível. apresentei como, né, a Carola, Sim. enfim. Então foi eu tava, gente. Eu fiquei rosa, roxa, verde, todas as cores. E os professores agora, na avaliação também. Ai, A responsabilidade. A exigência, né? Ainda bem que eu contei minha história até aqui. Todo mundo sabe que eu tô ali para aprender, técnica básica, enfim. E foi difícil te convencer a entrar no Que Maravilha? Para você Zero. também ser a terceira apresentadora Zero. do programa? Zero, eu acho que eu sempre gostei. Eu sou leonina, né, gente? Então a gente quer aparecer de alguma forma. Eu acho que eu sempre quis, sempre gostei. Eu nunca tive a oportunidade, na verdade. Eu acho que do momento que eu tive,
né? Depois que eu comecei com o Instagram, com as lives, essa minha amiga, quando ela me chamou, eu falei, que vergonha, de jeito nenhum. E aí, quando eu fiz a primeira, peraí, eu gosto disso. Legal. Aí eu fiz a segunda. Aí eu fiz uma com meu pai. Meu pai, você leva maior jeito. Você não quer que a gente... Eu falei, não, pelo amor de Deus, calma, tudo no seu tempo. E aí, acabou que eu resolvi fazer um piloto para apresentar. E aí, conversei com meu pai sobre esse piloto. E aí ele falou, olha, eu conversei com eles não querem que você faça piloto nenhum, eles querem conversar com você. E aí foi um namoro que começou, fiz umas lives para eles, que na época era live de Instagram mesmo. E aí aconteceu. Aí em dezembro me chamaram, eu tinha uma viagem de 50 dias, de 40 dias, né, que abriu a fronteira, né, dos Estados Unidos, eu tinha uma passagem que eu tinha comprado há 3 anos atrás. E aí eu falei, vamos ficar 40 dias, assim, vamos passar as férias inteiras. E aí fechou o projeto. Eu falei, gente, eu não posso ficar 40 dias aqui, eu tenho que me preparar, né? Como é que eu vou me apresentar? Não é uma coisa, eu vou ali e volto já, né? Exato. E aí, gente, eu peguei Covid. Eu fiquei presa nos Estados Unidos. Com Covid. O que 40 se tornou Isolado. 50. Aí eu cheguei, eu tive, assim, 20 dias para me preparar. Para fazer 10 receitas, estudar todas essas receitas. Graças a Deus, eu tenho um amigão meu, que foi meu braço direito nesse programa todo, que trabalhou comigo, foi o culinarista, o nome dele é Vini. E aí a gente bateu tudo e deu tudo muito certo. Eu acho que quando a gente gosta, né? Eu queria muito aquilo, muito. Não tô me controlando com esse aroma. Tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Tá até Tudo pra bem, raciocinar. vou fingir vida que segue. Eu fiz bolos lá também. Aquele cheiro de aniversário infantil. Aí foi isso, eu queria muito, então foi fácil para mim. E Carola, porque o bolo, né, Lacerda, é uma coisa muito afetiva. É. Né? Bolo não tem como não lembrar a infância, bolo não tem como não lembrar comemorações, Isso. bolo não tem como não lembrar aquela famosa sessão da tarde que a gente assistia, voltando da cafezinho. escola. Não, e na época, Chocolate café com quente. leite ou chocolate quente, um pedacinho de bolo que a mãe dava de lanche. E essa coisa que você tem é muito afetuoso, porque você vê, ela é a goiabada que ela traz para o jogo, Chocolate o queijo, branco, o chocolate branco. Então, creme de você leite, traz toda canela. essa canela, gente. Você se remete com essa doçura toda. Todas essas lembranças que a gente tem. E fazer isso é mais responsabilidade ainda, porque é muita paixão, né? Muito amor. Você que tem filhos e um dia parou tudo por causa deles e agora Sim. retoma. Como é que eles ficam no meio dessa bolarada toda? Olha, eles ficam até meio chateados, às vezes eles ficam, mas não vai ficar um bolinho pra gente? Eu falei, não, gente, esse é encomendado, esse vai embora. Aí eles amam, né? Assim, principalmente participar das receitas. Hoje em dia, enfim, a produção não fica mais comigo, né? Então, bem ou mal, estou sempre fazendo outras receitas para os projetos, trabalhos, enfim, paralelos. E aí eles amam, né? Porque você vê, qualquer live, qualquer uma, acabou a live que eles ficam vendo no quarto com o pai. Já voa. Eles saem correndo, aí eles chegam no final de toda a live de pijama, cabelinho penteado, molhadinho, pra mamãe. Aí eles aparecem e tal. Então eles amam, eles adoram cozinhar comigo, eles fazem receita. Sempre aquele caos, né? Eu coloco farinha, eu coloco açúcar. Eu falo, gente, calma, vamos fazer isso de uma forma leve? Dosando, cada um de cada vez. Sem briga, stop. Agora, Mas eles adoram. você falou que lá atrás, 2013, você começou com a pasta americana, com bolo decorado, mas uma tendência também de mercado foi para o tipo de bolo que você faz hoje, né? Os Sim. bolos estão mais, digamos assim, simples em relação a mega bolos com pasta americana, porém bonitos e mais pro lado caseiro, né? Por que o mercado fez essa mudança? A gente vê muito mais em vitrines esse tipo de bolo que o bolo Com essa cara de artesanal, né? De com pasta casa. americana, com chantilly, enfim, tá muito mais Cara, eu diferente. acho que é muito um resgate, assim, sabe? Um dia de tempo mesmo, sabe? As pessoas hoje em dia são muito aceleradas, né? Tudo é muito rápido, tudo assim, você tá sempre muito estressado, correndo pra lá e pra cá. E aí você, né, olhar para um bolo desse e falar, cara, as coisas podem ser tão mais simples. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, né? De um dia de cada vez a gente desacelerar um pouco. Eu acho que você olha para esse bolo e você vê afeto, você vê carinho, você quer olhar, você quer comer. Então, a pasta americana, esteticamente, ela é muito bonita. Eu acho que a criança, ela fica muito, lúdica, né? É lúdica. Só que ela, bem ou mal, o bolo não tá tão fresco, você não sente o cheiro desse bolo, gente. Maravilhoso. Gente, você que tá aí, eu não sei pra onde olhar, mas você tinha que sentir esse cheiro. Maravilhoso.
Cheiro, a gente tá Como aqui. é que você foi aprendendo a fazer esses sabores? Como é que você foi descobrindo? Como é que você conseguiu montar esse cardápio? Como é que você monta descobre outros sabores? Então, eu nesse curso em Copacabana, Eu ia perguntar isso. Você Uma aprendeu nesse curso lojinha em em Copacabana. na Qual loja bolo de você aprendeu? confeitaria, nos fundinhos lá em Copacabana, eles me ensinaram uma massa e uma técnica que eu levei para a vida, que é o que a gente falou da base. A base é tudo, né? E dela você vai sendo criativo e vai criando e vai entendendo o seu jeito de trabalhar. E aí, eu só tinha massa amanteigada e um dia uma história linda, super afetiva. Uma cliente falou, Carol, você faz bolo de pão de mel? Aí eu, olha, nunca fiz, mas vou fazer um teste. Se ficar legal, eu te aviso. Aí eu fiz um teste, e aí falei pra ela, ficou super legal. Ela, então tá, quero encomendar. Ela encomendou pro aniversário dela, ela comeu e ela mandou uma mensagem no dia seguinte, talvez 2 dias depois, falando, Carol, eu chorei comendo seu bolo. Falei, nossa, que lindo. Ela, cara, você não tem ideia do que representou. A minha avó fazia um bolo de pão de mel, fico arrepiada de novo. Fazia um bolo de pão de mel pra mim, todo ano, minha vida inteira, pro meu aniversário. E ela faleceu, e esse ano eu não tinha um bolo. Olha, eu fico muito assim. Gente. E aí ela falou, e você conseguiu meio que tapar isso, né, assim, pra mim. E aí, então, os bolos, eles foram sendo criados de acordo muito com a demanda, assim, dos meus clientes. Eu sou muito presente no meu business, sou eu que respondo todo mundo, sou eu que faço as vendas. Então, mas é você mesmo, Carola, que tá falando? Sim, sou eu. Então, a gente faz tudo via Instagram e tal, então, o e-mail, sou eu realmente que respondo. E então eu tenho essa troca com eles. Ai, Carol, eu queria um bolo de chocolate, queria um bolo de laranja. Aí a gente vai criando. E aí a gente vai adaptando. O de goiabada, eu confesso que foi a Nana que trabalha comigo. Esse é o deu. querido dos clientes. Ó, é o esse queridinho. aqui. A gente Pelo fez um amor de Esse é o teste. meu perigo. E esse aqui, gente, eu amo esse porque eu acho ele Lacerda. super Ai, ai, ai. artesanal. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Mas Adoro. esse aqui, quando você sente a goiabada, tipo, é uma explosão, assim, de sabor na boca. É muito bom. As pessoas que não gostam tanto de goiabada falam assim, mas eu não amo goiabada. Depois que come, vira o queridinho. Ele tem 3 camadas, né? Ele tem 3 camadas, mas você vê que você não vê o recheio, né? Então, por isso que eu olhei assim meio de lado, deixa eu ter a certeza. É o que eu chamo de técnica, Carol, na tua Esse é o recheio escondido? É o recheio escondido. Porque depois da pasta americana veio o naked cake, né? Que era o bolo que você via as camadas de recheio e as frutas por cima. Então o meu, ele é um naked, só que você não vê muitas camadas. Aí quando você corta, uma explosão de recheio. É, bem vamos fininho, arriscar, bem né? Eu tô fininho. de olho nesse sorvete aqui. olha, vamos que falar dele tem também, que falar que- dele. Isso aí pode... Bom, eu te cortei, Deixa mas eu vai olhar lá. mais ele, esse queijo fantástico aqui em cima. Esse aqui é chocolate É chocolate. branco. Claro, eu que sabia. revela. Mas a ideia é essa. É claro. Goiabada com queijo. A ideia é exatamente Gente, existe essa. coisa mais brasileira do que goiabada com queijo, mas no caso, chocolate branco. A gente tem um de paçoca também. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ui, foi no meu ponto Pelo fraco. amor de Deus. Falou em Cenoura, paçoca, enfim, falou em tem lacerda. Muito, muito bom o de E paçoca. esse aqui é o queridinho dos clientes. É, E esse aqui é o preferido da Carola. Isso. Fica de olho nesse aqui, ó. Preferido da Carola. E esse é muito simples, né? Mas a canela, ela, enfim, ela invade tudo, assim. Eu amo canela, né? Então, as pessoas até brincam, mas por que você põe canela em tudo? Gente, eu amo canela. Eu ponho canela no café, eu adoro mesmo. E é meu preferido porque eu acho ele muito simples, Olha que muito mimoso, saboroso. gente. Olha isso. E esse é o tamanho P e esse é o tamanho M. A gente tem As 2 tamanhos. diferenças. Deixa eu mostrar. Bom, esse deixa pra mim e esse deixa pro Lacerda, É. o P. E aí esse aqui virou um sorvete. Vamos mostrar isso aqui, pelo amor de Ela- Deus. Esse aqui- primeiro, ó o... Olha isso Olha. aqui. Eu tô indo Gente. pro lado e Vini tá indo pro outro com a câmera. Pronto, vamos nos encontrar, Vini. Aí, Vini, olha, sensacional, Lacerda. Pelo amor de Deus, Ah. isso aqui tá. A gente vai provar agora. Olha que espetáculo. lindo, O lindo. coração já tá aqui disparando, meu. Esse aqui de chocolate branco com goiabada que parece um queijo ralado é fantástico. Essa sacada aqui também. E os sorvetes que já estão quase derretendo também, né, gente? Vamos colocar Não, aqui e os mil frutas Não, são Lacerda, já super apertei artesanais. Aqui, ó. É. Vamos botar aqui no Vamos. Vamos aí. meio. Peraí, que você sabe que eu sou desastrada. E né, eu nem Lacerda? toco. Se você é, imagina eu, Bibi. Vini, cuidado, que eu sou desastrada. Não quero ir para as cacetadas do Faustão. Vocês querem que eu sirva vocês? Por favor. Claro, Então né? vamos lá. Por favor, servida por Carola, por favor. Tá pensando o quê? Esse aqui, gente, peraí, deixa eu levantar o microfone um pouquinho. Esse é uma collab que eu fiz, né, com a E sorveteria. olha, não derreteu não. Olha. Não, tá. Ele é super Esse ar-condicionado do Cremoso. nosso estúdio bombando, hein? Aqui é a temperatura Gastronodicas. civilizatória. Foi. Vamos começar com um pouquinho, que vai que depois vocês querem repetir. Já.
Gente, pelo amor de Deus, Lacerda vai se Vamos lá. esconder aonde depois que você provar? Vai caber embaixo da mesa. Vai Bibi. sobrar, tá, Vini? Fica tranquilo. Jesus. E aí esse... Uhum. Jesus, me acode. E aí Acho é que não uma vai sobrar não, collab Vini. maravilhosa que eu faço com elas, que, gente, não tem Gente, erro, né? Elas são maravilhoso. incríveis, sorvete artesanal. Esse é o que mar- Nutricionista me perdoa, É. mas desculpa. O que tem aqui é uma calda de chocolate. É brigadeiro. Brigadeiro. Sentiu a canela? Uhum. E aí tem pedaço de Senti chocolate, tudo aqui. bolo e o sorvete. Nossa Senhora. E uma textura quase- boa É desse quase um sorvete. bolo gelado. Uhum. E esse é o chocolatudo. Que a gente faz no bolo também, só que aí a massa é de chocolate. Uhum. É porque aqui o sorvete de chocolate não ficou tão legal. O de chocolate branco ficou. Mas essa textura é de um bolo gelado. É. Maravilhosa. Um brigadeiro. E haja técnica para fazer isso também, né? Aí eu deixo pra Paula e pra Renata e pra Ju. E aí eu só fui lá, montei com elas. E aí o sorvete, elas que... E aí é um sucesso. É um sucesso. E esse Imagina. aqui Vai, É o- olha, Vai. Lacerda, calma. Seu olho brilha, Não você acabou. não tá entendendo. Sorvete é meu ponto fraquíssimo. Esse aqui, gente. Nossa Senhora. Desculpa as calorias. Não tem problema nenhum. A gente Academia queima tem pra amanhã isso. cedinho, imagina. Imagina, né? Olha isso, olha a cremosidade. Nossa Senhora. Ui, Jesus me sujei, amado. Ainda me sujei de goiabada. Jesus amado. Vou até provar de Vini, novo, porque eu não como há tanto tempo. Tá tudo bem do outro lado? Não morre agora não, que vai ter pra você. Que maravilha. Inacreditável. Chefe Felipe Brito, Cordon Bleu, nosso head chef Baixou de até o patisserie, silêncio, que né? ele me perdoe. Eu não posso nem servir isso pra ele. Ele vai falar, tá doce? Mas é muito bom, né? Eu amo. Servir em casa isso pra família, nem pensar, a família tragou. Deve te olhar de rabo de olho. A da França, né? A época do Brasil, a Brasil gente é é brasileiro. Ataca, né? Gente, meu casamento, eu fui passar a lua de mel na França. E aí eu passei em Roanne para visitar a família. Eu levei uma caixa de doces que tinha sobrado do casamento. Entreguei pro meu avô. Aí ele pegou a barriga de frio e falei, o que é isso? Eu falei, é um doce português maravilhoso. Com doce de gema dentro e tal, não sei o que. Ele comeu, ele, olha, não dá para comer isso. Isso é... Gema? Eu falei, é maravilhoso. É um doce, né? Ele assim, mas é gema com açúcar? Própria Indignado. família cobra isso dela, tá vendo? Porque a gente ama. Não, exatamente. É um paladar muito brasileiro. Total. Eu tenho esse paladar, tá? Eu sou aquela doce, eu gosto de doce que dói aqui, sabe? Então, eu confesso que eu sou suspeita. Carola deve ser a mãe mais esperada em festa infantil. Todo mundo deve estar esperando ficar assim, será que ela trouxe um bolo? Aniversário dos filhos na escola. Será? Deve escola, ser e o eu já- aniversário mais esperado do ano. Eu já fui ensinar bolo pra eles na escola, na Olha que turminha do legal. meu mais novo. E aí todas as mães falaram, ai, o pedaço não chegou aqui. Falei, gente, encomenda um bolo. Os sorvetes, vocês... Quais sabores vocês têm também? É, comeu frutas só esses dois. Tem esses dois. Só esses dois sorvetes. A gente fez um para Páscoa, que provavelmente vai voltar esse ano, que é o Cenorou. Que meu pai falando é o Cenorou. Mas é o Não é Cenorou, Celaron a escada, não. Cenorou. É Celoron. que é muito bom. Que aí é chocolate, brigadeiro, bolo de cenoura e pedaço de chocolate. É muito bom. Se alguém quiser uma Imagino. coisa assim mais diet, será que rola? Não. Olha, tem cliente que me pergunta, é muito doce? Eu falo, olha, né, doce. assim, depende do ponto de vista, né? Porque tem gente que acha muito doce, tem gente que acha maravilhoso. Então, é muito doce? É doce. É um doce. É um bolo com 3 camadas de recheio e cobertura. Então, é doce, mas é delícia. Não, e você vai pensar um tartatã para Carola e botar um bolo de aipim, ela fala assim, opção 2. Bolo de aipim. Totalmente, bolo de Esquece aipim. o tartatã, E minha mãe não. tem o melhor bolo de aipim, assim... Eu já fiz, fiz a receita De de vídeo milho, receita. imagina o de milho de Amo Carola. também. Um bolo de milho. Cremoso. Não, e imagina um almoço de domingo em família, cada um fazendo o seu prato. É assim que... Carol leva o doce. É assim que Vou começar acontece. a convidar a Carola lá para casa. Olha, hoje vai ter um chá das 5 lá.
Uma feijoada. Mas hoje em dia, tipo, viagem, né? Em família, eu sou convidada pra casa de alguém, eu levo um bolo. As pessoas têm uma expectativa, né? De que eu vou chegar com alguma coisa. Aí eu levo um bolo. E aí... Aniversário, bolo. Natal, bolo. Esse é o presente da Carola que eu amo. Quando você fez o curso lá em Copacabana Aham. e fez o primeiro bolo pro seu pai, como é que foi a reação dele? Como é que foi esse teste? Olha, eu confesso pra vocês que eu não amo dar pra ele e pro meu irmão provar. Imagina, por isso que eu Imagine perguntei. Tomastro Agô provando os bolos de Carola. Então eu fujo dessa situação. Mas, obviamente, ele é meu pai, né? Ele vai falar, ele vai... A gente sempre acha que a gente é o porto seguro de cada um ali, né? Então Sim. a crítica, ela tem que existir porque a gente quer o Construtiva. melhor, é construtiva. Então, o meu pai, ele tem a mania de falar que o bolo tá meio seco. Aí outro dia eu falei assim, mas você não é meu cliente? Então, a gente até brinca hoje em dia, que ele, quando eu falo, tá seco, né? Eu zoo, tá seco, né, pai? Aí ele não fala mais nada hoje em dia. Mas eu acho que são críticas construtivas, dos dois lados. O meu irmão, ele é um perfeccionista, assim, na gastronomia. E ele me fez crescer, me fez querer melhorar em vários aspectos, porque ele foi na minha casa uma vez e o bolo, ele começou ali como um hobby, né? Então, eu nunca me especializei assim, como eu estou fazendo agora, né? Que agora eu vou ganhar um entendimento da química, né? De tudo isso. Tudo que eu aprendi sozinha, né? Pesquisando, olhando na internet. Então, realmente, eu fui contando a minha história sozinha, assim, sem aprender com alguém muito técnico me ensinando. Mas meu irmão, ele é muito técnico, muito perfeccionista. E aí ele foi na minha casa, eu tava fazendo uma panela de 5 quilos, assim, de brigadeiro. Época de pandemia, que eu ainda não tinha uma produção, né, muito ainda estruturada. E aí ele falou assim, por que seu brigadeiro branco tá assim? Eu, assim como? Ele tá assim, meio airoso, meio como se tivesse talhado. Aí eu olhei pra ele, assim... Tipo assim, cara, eu tô aqui, fazendo uma panela. Aí virou briga de panelão, irmãos, não é briga uma de irmãos. panela. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Assim, sabe aquele fora ali, mas fica na cabeça, né? Que é normal. Sim. Tem uma história do meu pai muito boa comigo também, que eu conto pra vocês. E aquilo me fez pensar muito. Eu falei, cara, realmente, ele tem toda a razão. Eu tô aqui fazendo, e eu vi que realmente ele tinha dado uma talhada, mas eu não fiz nada, sabe? Tipo, por que ele talhou? Por que eu não procuro saber? Aí foi quando eu comecei a me tocar que eu tinha que realmente estudar. E aí, isso já tem um tempo, foi lá na pandemia, e aí um dia eu falei pra ele, cara, obrigado, porque você me fez realmente enxergar que eu tenho que entender o meu produto, é meu ganha-pão, assim, eu vivo disso, sabe? Então, ele realmente, as críticas são construtivas, a gente nem sempre vai levar para um lado, a gente é família. E o que você descobriu que estava errado nessa textura meio... Então, na verdade, o que eu fiz? Era um panelão, e aí, quando o brigadeiro ficou pronto, lindo, maravilhoso, do jeito que eu queria, eu larguei ele ali, no calor dele. Então, o que acontece? Ele cria uma casca, e aí ele tá quente ainda, então ele vai criando água, né, por dentro, e ele vai virando um doce de leite. Porque o calor, ele continua cozinhando nele mesmo. Então, hoje em dia, eu desligo o fogo, continuo misturando, soltando todo aquele calor, sai fumaça pra caramba, inclusive. Ele vai ficando ainda mais brilhoso, mais sedoso, mais cremoso. E aí, depois você põe pra esfriar. Ou seja, técnica é tudo, É né? tudo, conhecimento é tudo. E aí, sobre crítica, é engraçado, uma história muito rápida. Meu pai, quando abriu o Checlode, eu fui lá e ele servia um prato que era do Olâmpico, que você deve conhecer, que era o bacalhau com aquela musseline de batata. Nossa E azeitona. E aí eu falei, putz, eu amo esse prato, né? Pedi e tal. Aí chegou com uma azeitona. Assim, aí eu olhei, e lá no Olâmpio ele cortava bonitinha a azeitona e tal. Parecia até uns pedacinhos de trufa ralado, que ia um pouquinho de óleo de trufa, então ela remetia como o chocolate branco que remete ao queijo. E aí vi uma azeitona gigante, aí ele, aí, você gostou e tal, tava bom? Eu falei, não entendi essa azeitona. Aí ele falou, como assim? Eu falei, mas por que você botou uma azeitona gigante? Olhando pra mim no meu prato. Aí eu falei, por que você não botou aquela picadinha? Era tão bonito, tão delicado. É a melhor azeitona de não sei da onde, que não sei o que, que nananã. Falei, tudo bem, mas ela não acho que não tá legal. Aí ele ficou meio assim, né, e tal. Aí voltei lá uma outra vez, a azeitona tava toda picadinha. Aí eu dei uma zoada, obviamente. Contra feiticeira. Só que é isso, ele, tipo assim, a gente leva. A gente na hora dá uma respostinha e tal, mas aí aquilo fica, né?
É igual conselho de mãe, né? Que nem o casaco da mãe, leva um casaco. Vou levar, vai que, né? Vai que. Aí quando chove, pô, não trouxe o casaco. Que não fica. E é isso, a gente vai levando assim. E me diz uma coisa, as crianças, você acha que elas enveredam também para gastronomia? Porque se parar para pensar, a família inteira é gastronômica. Como é que você já vê hoje o tino delas? Como é que tá? Então, olha, ainda não. Assim, o João Pedro quer ser jogador de futebol e a Bela quer ser cantora. Os jogadores de futebol todos, quando ele começar a Todos. jogar bolo. É. Mas eu sempre, minha vida inteira, como eu vivi, né? Sempre respirei cozinha, sempre falei, não quero viver disso, não quero fazer isso. E aí fui pro lado publicitário, me formei em publicidade, trabalhei muito tempo em agência, em produção, em editorial de moda e tal. E aí acabei indo para os restaurantes e aí hoje em dia eu tô aqui. Mas eu acho que eu sou uma boleira, meio apresentadora, meio influenciadora. Acho que eu faço um pouquinho de tudo. Eu falo que eu sou um leque de opções. Mas tudo em volta do bolo. Tudo em volta. E O o bolo bolo que é a me trouxe estrela da tudo história. isso. Se eu não tivesse o bolo, se eu não tivesse recomeçado essa história, eu acho que Tá eu bem, não mas a estaria Carola aqui. tá conversando muito. É, Esse bolo. tô esperando o Estou bolo falando aqui. demais. Tô aqui, Só o boca Vini do tá ali bolo. desesperado. Daqui a pouco começa a fila da Vou redação cortar, também. hein, Vini? Você amado, tá com a peraí. câmera aqui? Ó? Peraí, Vai. que até eu, pelo É. amor de Deus, é uma cena inesquecível. Carola cortando o nosso bolo, gente. Então vamos lá. Baixou até o silêncio de novo. Dá seu pratinho, Bibia. Meu Deus do céu. Vai. Tô mesmo, não. Ó, vamos Jesus, lá. Tá não no resisto, timing, não. timing. Tá lá, ó. Resisto, Tá em mim, não não. tá no bolo? Tá no bolo. Tá no Ó, bolo. ó, A estrela aqui é o bolo. Ai, que medo. Ai, meu Deus do céu. Vini, Cara, Lacerda, eu vou dar um pulo ali rapidinho, Vai lá, já Davi. volto. Gente, não precisa comer tudo porque ainda tem o outro. É verdade. Mas não, a gente come, não tem problema, a gente faz esse sacrifício. Esse é incrível. Já deu até aquela cãibrazinha aqui assim. Gente, goiabada é a coisa mais infância da vida, com bolo. E o queijo é muito Jesus. suave, né? O queijo, Muito assim, ele suave. realmente é só um toque. Eu uso o grana padano. Parmesão raladinho na hora ali, assim, ó, bem fininho. Aí ele derrete no brigadeiro. Não, eu sou daquela que quando era pequena eu comia goiabada com pão. Minha mãe brigava tanto e botava goiabada dentro do pão francês. Amo. Maravilhoso. Vocês gostaram? Essa massa. Eu acho que a massa ela remete muito a um gosto francês, sabe? Esses bolinhos franceses, assim, até bem Ela tem uma amanteigadinho. sofisticação. Isso Ah, tem. obrigada. Tem uma sofisticação. É diferente. E aí vou virar para vocês entenderem os recheios. Em cima, não pode apertar demais, porque senão aí ele acaba, como ele tem muita manteiga, essa manteiga acaba dando até parecendo que ele tá meio solado. Então você tem que dar uma prensadinha de leve. Vem cá, eu tô fazendo uma conta aqui, tô maluca. Se ele demora 6 horas até ficar pronto, quantos bolos você faz por mês? Olha, a gente já chegou a fazer 200 bolos em um mês. Você dorme dentro da forma, né? Cara, acorda é assim, pauleira. Tem dias que a gente já pegou, acho que o nosso máximo foi 18 bolos para um mesmo dia. 18. 18 Conta bolos. de cada um 5 horas. Que eu vejo. 6 horas. E aí é 6 artesanal, né? É um 90 processo horas de artesanal. bolo. Bibi tá boa de cálculo de cabeça. E a gente não congela nenhum. O É isso máximo mesmo, que a gente. 90? 8 vezes 6. 108 horas de bolo. Gente, o que você fez esse mês? Bolo. Mas Mas aí você consegue fez um assar dia. vários ao mesmo tempo, É, né? sei, Então, pelo mas- menos isso. Mas não são tantos, não. É 4 ao mesmo tempo e é um processo. Gente, são 4 dias num dia só de Dividido por bolo. 24, por hora, você dá 4 4 dias. bolos e meio. É. Nas 24 horas. É isso. Mas aí é um dia pauleira, Natal, é Páscoa, Dia das Mães. Então, Aí. aquele Dia dia. das crianças, imagina. Dia Todas das crianças, as a nossa massa é mães. coloridinha, não colorida tipo com corante, a gente coloca aquelas miçanguinhas. Então, na hora que você corta, a massa é toda cheia de poazinho lindo. colorido, assim, é muito fofo. Das E a- frutas, qual que você mais ama fazer? Das frutas, a gente Tirando não, a goiabada, a gente claro. não tem nenhum recheio de fruta tirando o beijinho, tá? Que aí é com Que é coco coco. ralado fresco. Então, a gente sempre coloca ele por dentro, que ele é misturado no brigadeiro, então ele conserva super bem, nunca por fora, para não azedar. Mas a gente tem bolo de banana, que é maravilhoso, amo. com especiarias, gente, é uma loucura. De laranja.
também, Uma que é delícia. muito bom. E esses bolos, assim, específicos, tipo laranja, o de banana, o de fubá, a gente faz com uma camadinha só de recheio, porque você quer sentir a massa, Sim. né? Esses bolos as pessoas pedem porque elas gostam da massa. E aí a gente põe uma camadinha só e a cobertura. Essa é a famosa truagô brasileira. E aí, quando pedem um bolo de Totalmente fubá brasileira. com creme de avelã e cobertura de doce de leite. Olha, eu já recebi uma que era o seguinte. Me perdoa se a pessoa estiver ouvindo, mas acho que ela gostou porque ela não reclamou. Sim. Mas era uma massa de chocolate com óleo, limão e maracujá. Era uma coisa muito Gente. maluca. Meu Deus. Ah, tem o maracujá, que é maravilhoso. Maracujá Eu com amo. chocolate Você falou tem só seu coisa que eu valor. gosto. Que eu me inspirei na sobremesa do Mr. Lã, sabe? Que é aquela cocada com a gema de maracujá. Então é beijinho e maracujá. E esse fofonildo aqui, gente, olha que gracinha esse bolo. Lacerda, tira o olho. Vai, deixa tá na ela minha falar e o frente. primeiro pedaço é meu. Esse é Tá meu bom. preferido, gente. Vamos lá. Esse porque preferido de aqui, Carola, vou até me posicionar aqui na cadeira direito. Ele é um carinho. Gente, é o famoso bolo afago na alma. Vamos lá, quem vai de primeiro? Vai, Primeiro Lacerda, pedaço eu é dela. deixo, peraí. Ai, tem que chegar Tô pertinho. juntando aqui, ó. Vou botar levar o dedinho. tudo Por pra isso que eu comi casa. mais, pra deixar espaço Vou pra mim. botar Ó, o dedinho ó, só ó. pra ele não cair. Gente, pelo amor de Santo Cristo. Esse aqui, quando Carola, eu esse aí, posto, conta desse, vai. quando eu posto esse bolo, esse, na verdade, Olha isso, foi coisa linda. realmente, assim, o primeiríssimo que eu fiz depois que eu voltei a fazer em 2019. Foi o primeiro teste. Com a caldinha, com tudo. E aí ele é tão simples, né, gente? Ele é, É bolo tão, de verdade. Ele é tão assim, ele sai igual água. Bolo de bolo. Bolo de bolo. A pessoa dá de presente, ela pede pro café da manhã do sábado. Enfim, até tem muitas mães, né? Primeiro aninho do filho, não quer nada muito elaborado. E essas mães que adoram aqueles bolos confeitados de aniversário, você pira também nisso? Eu, pros meus filhos, Não, quando te encomendo, eu quero um bolo de aniversário, mas eu quero confeitado, eu quero com uma árvore em cima, um carro. a gente não, infelizmente, não faz. Nossa decoração é essa, mas eu indico pessoas que fazem topper de bolo e tal. Mas assim, eu sempre convenço da seguinte forma: o bolo né, ali É o bolo. é o bolo. Então, enfeita todo o resto, sabe? E tem muita mãe também que pega o bolo enfeitado, põe na mesa, mas nos bastidores está com um bolinho desse para servir para os convidados. Então, enfim. No passado, aquele bolo que era embrulhado no papel laminado, Aham. bolo surpresa, É era bo- exatamente isso É aqui. bom, né? Muito o bom, bolinho do melhor que papel tem. laminado Mas é vamos muito combinar o bom. aniversário de criança, com esses bolinhos todos em cima da mesa. Isso é Pira. maravilhoso. É para pirar. Que aí sim lembra a casa de verdade. Que antigamente, o máximo que a mãe da gente fazia era um bolo que ela fazia aquele glacê, que era Sim. limão, açúcar, Uhum. aquele glacê mesmo, açúcar e limão. Que ela ficava horas batendo. Batendo na mão. Mas o máximo que tinha era glacê e jujuba. Ah, É. vamos enfeitar com Tinha jujubinha. aquelas bolinhas prateadas também que você mastigava e quebrava o dente. Exatamente. E você comprava os pacotinhos das bolinhas. Isso mesmo. Eu amava aquele. Vocês lembram da Chaica, gente? Amava bolo de laranja da Chaica. Eu gostava do chocolate que tinha uns vulcões de marshmallow. E o assim. festival de morango, quando tinha. Gente, era muito bom. É isso, é bolo de vitrine, Os gente. bolos da Chaica tinham. Era essa verdade É. também. O bolo de laranja deles. Olha, Eu ia lá de madrugada já comprar. acabou esse aqui. Esse é muito bom, né? Você vai poder levar pra casa. Só faltou uma coisa. A gente- Um cafezinho. Uhum. A gente tem que começar a promover assim um sorteio para os ouvintes estarem lá na porta já. Quem for sorteado, um bolo da Carola. Hoje, então, isso aqui já está lotado. Fazendo fila na esquina de Botafogo. Exato. Esse aqui eu tenho uma cliente que sempre que ela encomenda, ela fala: você já pode já cortar um pedacinho, que ela vai comendo no carro. Ela leva o bolo, só que o pedacinho ela tá ali comendo no carro. Esse é muito E Sensacional. bom. para os encontros de família, realmente, isso é uma delícia. Fim de Sim. semana, sábado, o café de domingo da manhã. Um sábado à tarde no trabalho. Sábado não, qualquer dia, né? Lanche da Você, tarde. Lacerda, por você, todo dia é dia de bolo. Bolo. Gente, eu não paro de comer, porque realmente todo bolo que eu faço vai E embora, é né? magra, e É. Carola Então- magra. Queria eu ficar fazendo bolo e experimentando e mantendo peso. E tem essa magreza toda. Até parece. Cara, a fila na redação já vai começar. Viu? Assim que a gente Já tô parar a olhando gravação, os olhinhos ali, ó. tá todo mundo com os Agora, pescocinhos assim já. uma coisa a gente sempre observa aqui no programa. Você viu, Carola descobriu, depois de ter feito marketing, ter enveredado 10 anos no grupo Troagô Brasil,
E o que a gente sempre fala, Carola, que para a gente ser feliz não existe tempo, não existe idade. Você pode estar achando que você está consolidada, 30 anos depois, você descobrir que você agora está feliz de verdade. Você virou a chave da sua vida, arriscou, deu certo. Mas por quê? Porque tem amor. Né? Quando você faz as suas opções de vida, mesmo virando a chave da maneira que você virou, amor é tudo, paixão pelo que faz. Certeza. E nunca é tarde, né, Lacerda? Não, eu fiz um post esses dias, primeiro dia de aula lá no Cordon Bleu. E um post meu ali, uma foto que eu tirei quando eu fui visitar. E um texto falando sobre isso, exatamente. Que voltar a estudar, né? Com prova, com tudo, com gente me avaliando. Voltar a estudar essa altura do campeonato, né? Me virando nos 30 com trabalho, com filho. E eu tô tão feliz, sabe? Tipo assim, realmente não tem... meu tempo é esse, meu momento é esse. Eu não preciso... Você se permitiu, né? E é isso. Graças a Deus eu tenho realmente pessoas que me ajudam no trabalho, em casa. Eu posso me dar, né, essa oportunidade de estar lá 3 vezes na semana, 6h30 da manhã. Meus filhos me levaram na escola essa semana, gente. E, Carola, isso que você fez foi uma grande saída para muitas donas de casa que também ficaram sem renda nenhuma na pandemia. E seja o bolo, seja a empada, seja o pastel, seja o que for. E a gastronomia, de fato, ela é uma grande ferramenta, né, para a gente resolver as nossas vidas, né? Quando se faz com amor, quantas pessoas viveram disso e vivem. E a alimentação é um bem essencial, né? Então, independente do que for produzido, você consegue lucrar com isso e você vai ter clientes para isso, independente do produto. Por isso temos o nosso Gastronodicas, né? Porque eu acho que a gastronomia realmente é uma grande ferramenta para a gente resolver. E eu ensino, tá? Eu tenho um curso Carola com todas as massas, técnica, tudo que eu fiz, porque até me questionaram, mas você vai dar a sua receita? Eu falei, gente, não é minha receita, né? Tipo, ninguém nunca vai ser a Carola Trogrow, eu sou única. Todo mundo pode fazer isso, cada um com o seu nome, com a sua própria marca e tal. Então, assim, eu não tenho por que guardar isso para mim. Aí eu tenho o curso online com todas as massas, com tudo. Quais são os pilares, as dicas que você dá para quem está começando, sem medo de ser feliz, arriscando? Olha, então, na verdade, o que me fez criar o Carola foi uma coisa que eu li de uma pessoa que eu conheço na internet. E aí eu falo muito isso hoje em dia, porque isso me inspirou demais. Que para algumas pessoas fica assim, não entendi e tal, mas faz tanto sentido que, assim, se começou perfeito, começou tarde. Então, não espera chegar à perfeição, sabe? Tipo, você vai aperfeiçoando. Eu comecei o Carola, eu tinha uma base que eu comprava no centro da cidade. Eu tinha aquela coisa de torta, de plástico, sabe? Até que uma cliente falou, Carol, faz uma coisa, né, mais assim, sem ser de plástico e tal. E aí você vai aperfeiçoando. Aí meu marido sempre fala que eu sou ansiosa com algumas coisas para acontecer. Ele fala, Carol, olha onde você estava 3 anos atrás. Tipo, olha tudo que você construiu, sabe? E assim, você tem frustrações, normal, mas não deixa ficar perfeito. Começa. E aí você vai aperfeiçoando, vai entendendo seu cliente, vai entendendo qual caminho você tem que seguir, você vira direita, esquerda, enfim. Aí você vai construindo isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. Não desistir, vai, começa. E nem sempre a perfeição é amiga número 1 do sucesso, né? Exatamente. O amor é. E é isso, fazendo com amor, não tem como dar errado, né? Carol, foi um prazer ter você aqui no Gastronodicas. Obrigada a vocês. Foi tanto prazer, né? A Carola me fez comer muito. Vou voltar andando para casa. Eu trouxe minha roupa de ginástica, sair do estúdio correndo. Tá na mochila ali também. A Ponte não deixou malhar de manhã. Carola, gente, que bom que você obrigada. Deixou o nosso Gastronodicas mais doce do que nunca. Imagina, gente, oportunidade única de estar aqui com vocês. Quando quiser, posso trazer outros sabores, a gente conversa mais. Pode ter certeza, você é uma grande menina. Obrigada. É uma grande Carola. Obrigada pelo carinho. Prazer. Muito prazer. Gastronodicas, eu e Marcos Lacerda, esperamos vocês aqui na próxima sexta-feira. E olha, eu vou me infartar, que eu vou terminar de comer e não vai ficar pedra sobre pedra. A gente vai fazer as marmitas. Vamos fazer as marmitas agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.